Bom dia, boa tarde a todos, não é? Nós estamos mais uma vez aqui fazendo a correção de mais uma atividade, mais um exercício. E nesta classificação que está aí no visor, nós temos algumas questões referentes a retas e suas classificações. Então a primeira questão diz assim: assinale a alternativa correta em relação ao que vem a ser uma reta. Um conjunto de segmentos de retas, um conjunto de semi-retas, um conjunto de infinitos pontos, um conjunto de semi-retas com segmentos de reta. Bom, uma reta nada mais é do que um ponto unido a outro, unido a outro, unido a outro de forma infinita. Então seria um conjunto de infinitos pontos. Seria a letra C aqui a resposta correta, tá? Segunda questão. O que representa as setas numa reta? Que as setas representam numa reta, né? Na realidade, a pergunta seria essa, que saiu em minúsculo ali, um erro de digitação. Que esta é infinita para ambos os lados, que a reta tem fim, que ela apresenta infinitos segmentos ou que ela tem duas origens. Que esta reta é infinita para ambos os lados. Então, uma seta nas pontas representa dizer que os dois lados de uma reta é infinita. Ela é infinita para a esquerda e ela é infinita também para a direita. Terceira questão. Assinale com X a alternativa correta nas questões abaixo. Um segmento de reta é infinito para ambos os lados? Não. O segmento de reta ele é finito para os dois lados, ele tem fim. Um segmento apresenta apenas um ponto de origem? Não. Um segmento apresenta dois extremos, que é em cada ponta, né? Justamente é isso que o limita. Letra C. Uma semi-reta é uma parte da reta que tem fim para os dois lados? Não, porque isso seria segmento de reta, então só nos resta a última. Uma semi-reta é uma parte da reta que é infinita apenas para um dos lados, certo? Porque a semi-reta é um pedaço da reta que tem uma origem e essa origem segue infinitamente para um dos lados, ou infinito para a direita ou infinito para a esquerda, tá certo? Quarta questão. Quanto à classificação das retas, podemos dizer estas são paralelas, convergentes e congruentes, paralelas, coincidentes e lineares, paralelas, coincidentes e concorrentes, paralelas, concorrentes e convergentes. Então, na realidade, elas são paralelas, todas são, não é isso? Elas são coincidentes, certo? E elas também são concorrentes, tá? Ok, gente? Então, está aí feita a nossa questão, né? Nossa questão que é a letra C, certo? Okay. 5. Retas paralelas têm algumas características. Que sequência abaixo define tais características? Toquem apenas um ponto e são infinitas? Não seria essa. Não apresenta pontos em comum e são infinitas? É essa aqui. As retas paralelas, elas não apresentam pontos de encontro entre elas, então elas são infinitas. Elas não se encontram de maneira nenhuma. Letra C. Toda reta que se cruza em um único ponto é classificada de paralelas, divergentes, coincidentes ou concorrentes. Concorrentes, né? Seria a letra D, certo, gente? A letra D que é a concorrente. Toda reta concorrente, ela tem um ponto em comum que a define como tal, certo?
Quando todos os pontos de duas retas se encontram um sobre o outro, ocupando o mesmo espaço, chamamos de perpendiculares, transversais, concorrentes ou coincidentes? Coincidentes. Então a palavra está dizendo coincide, né? Todos os pontos de uma coincidem no mesmo lugar que a outra. Na realidade, uma está sobre a outra. Então os pontos delas estão todos na mesma posição, ocupando o mesmo espaço, né? A oitava questão. O que vem a ser retas sucessivas? Retas que não apresentam pontos em comum, retas que estão numa mesma direção, retas que estão ou não numa mesma direção e se ligam por pontos comuns, retas que apresentam pontos comuns e estão na mesma direção, seria a letra C. São retas que apresentam um ponto em comum entre elas. Porém, elas podem estar todas em linha reta ou não. Elas podem estar todas numa direção só ou em direções diferentes. Contanto que elas se liguem por um ponto, imediatamente elas já são do tipo sucessivas. Nono. Retas que apresentam pontos colineares é o mesmo que retas que estão numa mesma direção, retas que estão ligadas por um ponto comum, estando numa mesma direção ou não, retas que se ligam por pontos em comum estando numa única direção, retas que têm pontos em comum apenas. Veja, seria a letra C. Retas que se ligam por pontos em comum estando numa única direção. Por isso que é chamado de colineares. Seria a letra C a resposta. Colineares. Co quer dizer mesma. Lineares, linha. Então está na mesma direção. É uma reta que ela está numa única direção, tá certo? E aí está feita a nossa correção do último exercício. Até a próxima.